é a primeira vez que eu venho aqui, né? Assim, já tive algumas palestras, algum processo com outros lugares da saúde, né? Então, aqui primeira coisa é um prazer, né? Eu sou psicóloga, eu me formei na Universidade Federal da Bahia, depois eu fiz uma pós-graduação de Direitos Humanos na PUC do Distrito Federal. Depois eu vim para cá e fiz o mestrado, né, na UFSC, que foi Violência contra Meninas. Eu também também sou do Sindicato de Psicólogas, né, sou da diretoria. E aí eu fiz meu mestrado, então, foi em 2020, que acabei de fazer esse mestrado. Eu trabalho também na Prefeitura Municipal de Florianópolis, desde 2012, né, com o processo de trabalhar na área com violências, e aí acaba sendo na área de violências domésticas, né, da violência doméstica. De 2012 a 2017, eu trabalhava com violências no geral, né, mas também atendia mais violências contra crianças. Depois de 2017 até hoje, eu estou no CRENV. CRENV é um centro de referência a atendimento a mulheres vítimas de violência, que né, todos esses campos são da área da assistência, mas a psicologia também acaba tendo sempre esta conotação de saúde, esteja ela onde estiver, né? E aí, mas assim, sempre voltado com violação de garantia de direitos, né, nesse sentido. Então, a ideia é né, fechando, né, vocês passaram um ciclo aí de temáticas, né, então espero que seja um fechamento agradável, não tem como ser, porque a gente acaba falando de violência e sofrimento psíquico, mas que seja potente, né, então é isso. A ideia é que eu vou falar sobre impactos da violência na saúde mental das mulheres, né? Aí, para se falar dessas questões que a gente vai trabalhar com violência e saúde mental, vamos caminhar ou falar de ponto de partida, né? De como é que você compreende, como é que você vai trabalhar essas questões a partir de quais bússolas, né? De quais perspectivas, né? Então, a primeira concepção dessa história da violência é de entender que é uma violência estrutural, né? Ela não é uma violência que acontece só, né, em algum momento naquelas histórias das mulheres, né, quando é uma questão de crime propriamente dito, mas que existe uma violência estrutural, que na verdade não se limita só a uma pessoa, mas é de um contexto, de uma sociedade em que a gente vive, né? Ela faz parte dos nossos processos de socialização, né, das relações sociais que estabelecemos e constitui a subjetividade, está na cultura, está na política, está no direito, né, o machismo, ele atravessa esses processos, né, então identificar isso, que tem uma violência estrutural, e que muitas vezes a grande questão é que ela está naturalizada. E aí um dos processos de enfrentamento dessa violência é desnaturalizar muitos processos, né? E aí a definição, violência, que é da Chauí, né? Violência é toda ação, pensamento e sentimento que reduz a outra pessoa à condição de coisa, de objeto. E aí, até uma forma, né, poxa, parece, às vezes você fala os termos e parece que, sei lá, que não, às vezes não tem uma concretude, né? E uma forma de você se perguntar, um exercício para compreender, né, o que é, como é que é a violência estrutural, né? É você fazer a pergunta, por isso que eu falo assim, que é um contexto macro de uma sociedade, de um mundo desigual, né? E aí, nessa questão, que aí é você fazer a pergunta, o que conta como humano, né? O que se é valorizado como humano, né? Qual é a questão? E aí, dentro dessa história, você vai ver que algumas pessoas valem mais do que outras dentro dessa sociedade em que a gente vive, e que tem né,
que tem um padrão desigual. E se a gente for olhar, né, vamos lá, que na base né, que dentro de um processo, quem está no topo é um homem branco, heterossexual, rico, né? E quem está na base da base desse processo, né? São mulheres pobres, negras, né? Que de validade nessa sociedade que a gente. E isso não é uma coisa, né? Se você, enfim, é um contexto mesmo, se você for olhar de uma sociedade. Então, tem essas questões que... E é no cotidiano, muitas vezes a gente aprende, né? Tem esses processos de ter movimentos racistas, machistas, né? E o quanto que a gente precisa problematizar essa situação. E aí, né, para se pensar nesse contexto também, quando eu falo que a violência estrutural da sociedade brasileira é você pensar, né, crianças e mulheres historicamente foram tratadas como violências dentro de casa, né? Às vezes era aquela coisa de que o que acontece na família, né, o que acontece naquela casa é problema delas, né? O marido, briga de mulher, marido e mulher não se mete a colher, né? Essa coisa da casa e onde que havia, né? Eu vou falar mais prioritariamente aqui de uma violência doméstica, que acaba sendo o tipo de violência mais letal para as mulheres, né? E aí nesse contexto de saúde mental também, né? Então, aí, só recentemente, né, que essa questão dos direitos da criança e do estatuto, né, que foi nos anos 90, né, quase, né, 30 anos, enfim, é muito recente, né, que foram sujeitos de direito das mulheres, é com a Lei Maria da Penha em 2006, né? Então, é um processo que inclusive, se você pegar, né, dentro dessa história, a legislação brasileira, né, eu falo dessa desigualdade, dessa relação de violência, de uma sociedade, né, estruturalmente violenta, porque se você pensar, né, com o Código de 1916, que só foi alterado agora em 2002, ou dentro desse padrão, mulheres não poderiam trabalhar sem autorização dos maridos, né? Ou mulheres eram consideradas, incapaz, né? E certas para tomar algumas, ou até pouco tempo, né? Pouco tempo não, assim, mas assim, pensando que a gente foi proibida há pouco tempo, não, porque logo no início da nossa colonização aqui, que teve, inclusive, isso, proibição das mulheres de ir à escola, né? Então, são questões que, de certa forma, são violações, né? Se você for olhar, e que tinha um processo legalizado. Então, tem que você imaginar uma situação que era legalizada dentro desse processo, até na legislação, né? E aí vem, né, violência contra a mulher, uma definição da Convenção de Belém do Pará, que, né, um dos movimentos, porque, na verdade, isso que é importante de se pensar, né? Quando você fala dos enfrentamentos da violência, ou a identificação do que é a violência, né? Políticas públicas, ele vem de um processo de luta, né? É isso, senão, se a gente tivesse lutado, não tivesse feito no momento, nem sei se, né, que tempo a gente não ia ter o direito de ler, de escrever, de aprender, de ir para a escola, né, e tantas outras coisas, né, com a Constituição de 1988, que vai falar dessa igualdade entre homens e mulheres, né, então, e aí é isso, só estou falando, lembrando dessa convenção, que foi isso, é sempre um processo, até para chegar na lei Maria da Penha, que depois também vai gerar outros, inclusive o CRENF, né, o Centro de Referência, ele só existe por causa da política pública para as mulheres, depois com a perspectiva, a partir da Lei Maria da Penha, porque a Maria da Penha não prevê só processos punitivos, ele tem um movimento de promoção, né, enfim, de educação, então é um conteúdo mais amplo, inclusive dentro da própria da lei, tem essa perspectiva de trabalhos de grupos e trabalhos com homens também, né? Afinal de contas, a gente está falando de um processo de relação. Aqui, claro, estou falando da questão das mulheres, mas, né, do processo também de que dessa situação de violência é preciso mudar, né, tanto os homens quanto as mulheres nessas perspectivas, né? E a partir dessas mudanças
conjuntas que vai fazer realmente, né, de ter homens, né, também, enfim. Então é isso, ó, violência contra as mulheres. Segundo o conceito definido na Convenção do Belém do Pará, é qualquer ação ou conduta baseada no gênero que cause morte, dano ou sofrimento físico, sexual ou psicológico à mulher, tanto no âmbito público como no privado. Eu vou pedir que eu já vou passar, deixa eu ver aqui, eu vou passar mais, não, eu vou deixar aqui nesse slide, mesmo que já é um contexto falando da violência, e aí eu vou pedir, né, para colocar o vídeo, e aí o vídeo, só para vocês terem uma ideia, né, porque a questão que eu estou aqui é de situar a minha fala, mas eu vou apresentar pessoas, né, assim, que são, e trouxe também alguns artigos que eu vou deixar na disponibilidade para vocês, então a ideia é de, né, se vocês não conhecem ou se conhecem, para se aprofundar, figuras que são importantíssimas nesta relação de violência, né, contra a mulher, de violência e gênero, que é esse vídeo, ele foi produzido pela professora Valesca Zanello, né? Valesca Zanello é uma professora na Universidade Federal de Brasília, e ela tem um grupo de pesquisa violência, saúde mental e violência, né? E ela clinicou durante anos, enfim, e tem várias pesquisas sobre várias, né, de todas as perspectivas que vai trabalhar essas questões, inclusive com também adoecimentos e questões referentes aos homens, às mulheres, né, a partir de gênero, então realmente vale a pena, e a Valesca, ela tem, né, vários doutorandos, mestrandos que atuam nessa área, inclusive fez uma pesquisa sobre o CAPS, das pessoas que trabalham no CAPS, e essas questões da relação saúde mental e violência, então, né, eu apresento, já monto para vocês essa possibilidade. Então, esse vídeo, ele vai falar exatamente para as pessoas da saúde, porque eu vou falar do papel dos profissionais da saúde no combate da violência contra a mulher, né? E foi um vídeo exatamente com essa temática. Ela fala já os tipos de violência, né? Das diferenças de notificação, enfim. É um vídeo síntese dos processos desta relação saúde mental e violência contra mulheres, e aí eu, né? A ideia, então, possível para colocar o vídeo agora? Violência contra as mulheres. O que os profissionais de saúde têm a ver com isso? O Brasil tem índices tão alarmantes de violência contra a mulher que nós podemos dizer que virtualmente nós vivemos numa epidemia. Isso tudo gera problemas de saúde às mulheres e, portanto, índices tão elevados de violência contra as mulheres são sim um problema de epidemia, inclusive a ter uma atenção especial por parte da vigilância epidemiológica do sistema de saúde. Em geral, quando essas mulheres começam a se relacionar com esses parceiros, elas não sofrem violência de cara, ela começa a ocorrer de forma insípida. Então, uma brincadeira de mau gosto, um xingamento numa briga, um ataque de ciúmes, até chegar num determinado grau onde elas nos relatam o seguinte: mas doutora, ele não fez nada, ele só me xingou. Ou doutora, ele não me bateu, ele só me empurrou. Então é necessário que os profissionais estejam atentos a isso. Não há uma relação igual entre homem e mulheres quando há uma violência doméstica. Há sempre uma relação de poder do homem sobre a mulher, há sempre uma relação de maior risco da mulher sofrer violências pelo simples fato de ser mulher. Mais de 40% das mortes violentas de mulheres são ocasionadas dentro de casa pela mão do companheiro, do ex-companheiro, namorado ou ex-namorado. O Brasil é o 5º país do mundo com a maior taxa proporcional de homicídio de mulheres de todo o mundo. A
violência é um comportamento proposital, que de alguma forma traz sofrimento, machuca ou mata outra pessoa. A violência contra as mulheres pode ser classificada em 5 tipos. A violência física, que é a ação ou omissão que coloque em risco ou cause dano à integridade física de uma pessoa. A violência sexual, que é uma ação que obriga uma pessoa a manter contato sexual, físico ou verbal, ou a participar de outras relações sexuais com uso da força, intimidação, coerção, chantagem, suborno, manipulação, ameaça ou qualquer outro mecanismo que anule ou limite a vontade pessoal, mesmo que seja no casamento. Considera-se como violência sexual também o fato de o agressor obrigar a vítima a realizar algum desses atos com terceiros. A violência patrimonial, que é o ato de violência que implique dano, perda, subtração, destruição ou retenção de objetos, documentos pessoais, bens e valores. A violência moral, que é a ação destinada a caluniar, difamar ou injuriar a honra ou a reputação da mulher. A violência psicológica, que é a ação ou omissão destinada a degradar ou controlar as ações, comportamentos, crenças e decisões de outra pessoa por meio de intimidação, manipulação, ameaça direta ou indireta, humilhação, isolamento ou qualquer outra conduta que implique prejuízo à saúde psicológica, à autodeterminação ou ao desenvolvimento pessoal. Violência psicológica é uma violação de direitos humanos e merece a atuação protetiva dos profissionais da área de saúde e de responsabilização do sistema de justiça. Uma violência psicológica, ela causa tanto dano numa mulher, quanto causa uma violência física, às vezes causa uma violência maior. Há várias pesquisas, não apenas nacionais, mas internacionais, que mostram uma grande correlação entre a violência física, a violência sexual, a violência psicológica e transtornos, principalmente os transtornos mentais comuns, sobretudo a depressão e a ansiedade, mas também TEPT, transtorno de estresse pós-traumático, ideação suicida e tentativa de suicídio. Essa correlação, ela se dá não apenas no período em que a mulher está sofrendo a violência, mas mesmo quando a violência para, ou seja, ela tem uma tendência a continuar num certo período de tempo, mesmo depois que a violência foi sofrida. A violência pode ser doméstica ou familiar. A violência doméstica ocorre em casa, no ambiente doméstico ou em uma relação de familiaridade, afetividade ou coabitação, inclusive em relações de trabalho. A violência familiar acontece dentro da família, ou seja, nas relações entre os membros da comunidade familiar, formada por vínculos de parentesco natural, como pai, mãe, filha, ou civil, como marido, sogra, padrasto ou outros, por afinidade, como primo ou tio do marido, ou afetividade, amigo ou amiga que more na mesma casa. Mas sem dúvida a forma mais letal de todas as modalidades de violência contra as mulheres é a violência doméstica e familiar. A violência doméstica, para se ajustar à Lei Maria da Penha, ela tem uns pressupostos, como por exemplo, ela demanda uma relação doméstica ou uma relação familiar e de afinidade. Ela é sem dúvida uma das legislações mais avançadas do mundo em termos de proteção às mulheres. Ela realizou uma verdadeira revolução no sistema jurídico brasileiro de proteção às mulheres. Hoje já é lei que os profissionais de saúde, e das instituições de educação notifiquem, as situações de violência doméstica e familiar contra mulheres. E a notificação compulsória ela não é só importante para gerar dados, ela é importante também para acionar os serviços da rede que são essenciais para a proteção dessa mulher. Não basta que existam os serviços, mas os serviços não se dialoguem.
é necessário que existam fluxos de comunicação muito bem construídos, que cada integrante da rede saiba qual que é o seu papel na rede e qual que é o papel dos demais integrantes da rede para que possa acioná-los e que hajam fluxos de referência e contra-referência e de articulação desse trabalho de rede. Porque a rede ela tem que trabalhar, né, segundo a nossa Secretaria de Política para as Mulheres do Governo Federal, ela tem que trabalhar 4 dimensões, né? A dimensão da prevenção, do combate, da assistência e da garantia de direitos. Na rede de enfrentamento à violência, encontramos vários serviços especializados e não especializados de atendimento às mulheres. PAVs, NUPAVs, quase sempre presentes nos hospitais, DEANS, CEANS, CREAS, CRAS, Tribunal de Justiça, Defensoria Pública, Ministério Público, dentre outros. É muito importante, portanto, que todos os profissionais da área de saúde, médicos, enfermeiros, psicólogos, assistentes sociais e outros profissionais, que eles tenham uma postura ativa em auxiliar essa vítima a sair de uma situação de violência doméstica. E nós temos o papel, nós profissionais da rede, atores de contexto, temos esse papel, né, de construir alternativas. Então, esse aí era um contexto, né, assim, para falar das violências, para falar dessa relação, né, uma introdução. Agora, próprio ou seja, mesmo porque, se for olhar, né, isso não é uma fala minha, mas das pesquisas que se tem, e eu vou falar mais adiante, mas a porta de entrada, né, das pessoas que sofrem violência, principalmente, elas vão em vários, batem em vários lugares, mas é na saúde, né? Nas consequências dessa violência. Então, é importante, né, saber e que as pessoas da área de saúde tenham, né, e saibam lidar com essa situação, né, para entender que é um processo de articulação de rede, né? Porque isso não é a responsabilidade ou as questões da saúde, que atuam na saúde, os profissionais, é entender e saber fazer a leitura daquela questão de saúde que vem, né, e entender que se tem um processo de violência, é preciso, né, fazer outros caminhos e acessar outras redes, e aí eu vou seguindo, que aí depois eu dou uma parada para fazer isso, mas a ideia, então, era uma introdução desse contexto aí da violência, né, e saúde mental, elas estão indissociados nesse sentido, né? Isso aí que eu já li. Aí isso, né, a violência contra a mulher, aí questão de saúde, que é na década de 90, com a Organização Mundial de Saúde, né, que passa a considerar a violência como uma questão de saúde. Segundo uma revisão dos dados mundiais sobre a violência contra as mulheres realizadas, né, pela organização em 2013, com base nessa estatística, concluiu de que cada grupo de 5 mulheres, que 3 foram ou serão vítimas de violência, né? E aí essa constatação que também é apresentada ali no vídeo, de que se trata de uma epidemia que precisa ser combatida, né? E tem dados também, né, o Instituto Avon também fez uma pesquisa, e os dados são bem da realidade brasileira, e os dados são bem próximos. A ideia é nessa proporção mesmo, de cada 5, 3, né? Se você for olhar nesse grupo de cada 5, alguém vai conhecer, até essas 2 que não viveram uma situação de violência, mas conhece alguém que está vivendo, né? Então, é uma questão de uma realidade, né? E aí, dados da violência atual, né, violência contra a mulher no Brasil, aí a agência Patrícia Galvão é uma das agências que mais faz pesquisa e trabalha com essa questão, né? E aí ela lá tem um cronômetro da violência,
que são dados alarmantes, né? Ó, uma menina ou mulher é estuprada a cada 10 minutos, né? Ou seja, se a gente já está aqui há 40 minutos, então você imaginar que 4 mulheres, enquanto a gente está aqui conversando, fazendo, né, já viveram uma situação de violência e das mais graves, que é uma situação de estupro, né? 3 mulheres são vítimas de feminicídio a cada 1 dia. Um travesti ou mulher trans é assassinada no país a cada 2 dias, né? E o Brasil é o primeiro lugar em que se morre, né, mulheres trans, travestis, enfim, né? Então, para essa população ainda é mais complicada ainda, vive-se ainda numa situação bem, né, de violência. É claro que sempre é importante de situar isso, né? E tá quando a gente está falando sobre essas questões da interseccionalidade, né? Quais são as pessoas, né? As mulheres, quem mais morrem são as mulheres negras, né? Então, tem uma questão. 26 mulheres sofreram agressão física por 1 hora. Imagina, uma contabilidade que é assustadora se você for parar e até pegar o tempo que a gente está aqui e transformar isso em dados, né, a partir desse movimento de quanto isso é um processo, né, cotidiano, né, que demora minutos, enfim, é algo que a gente precisa cada vez mais entender, falar sobre, né. E aí os aspectos da violência que influenciam no impacto na saúde mental das mulheres, né? E aí vai depender, né, nesse processo do tipo de violência, né? Ela pode ser de um tipo ou combinada, ou seja, pode ser uma violência física, pode ser psicológica. No geral, é comum ver elas combinadas, né? E a psicológica está grande maioria, é muito difícil das situações de violência que se vive, que não tenha, né, um reflexo ali da psicológica, tiver uma violência sexual, tem uma questão psicológica, né, tem uma violência psicológica também, tem essas questões físicas, então tem um processo aí que normalmente elas são combinadas, né? A frequência, se essa violência aconteceu de forma pontual ou se ela é crônica, infelizmente, dentro de um contexto de atendimentos, né? Ou, agora já falando dessa população de mulheres que vivem violências domésticas, né? Infelizmente, muitas vezes, né, é crônica, dificilmente, mas acontece de que tem coisas que são pontuais, mas, no geral, estatisticamente, são, né, as mulheres que são revitimizadas, né? E aí vai depender também, né, que influencia a severidade, a gravidade dessa situação e a duração de tempo em que essa violência, né, vai situando. Né, quanto mais aspectos esses são agravados, né, quanto mais o número de violência, enfim, elas vão ter impactos na saúde, né? E aí tem os agravantes, né? Embora eles são óbvios, mas é importante da gente dizer, né? Os danos frequentemente são mais debilitantes do que essa. Aí na verdade, você está falando que tem certos movimentos, né, que é a questão de que tem certas questões psicológicas, da violência psicológica, elas têm até um agravamento maior do que as físicas. Os danos frequentemente são mais debilitantes do que a saúde física. A violência psicológica pode ser tão determinante ou mais nos efeitos da saúde mental do que a física, né? Aí está falando de um contexto de complexidade mesmo, né? E aí, né, uma das violências mais danosas, né, quando você vê isso, né, existe até pesquisas também que falam, essas pesquisas, né, esses dados que eu estou falando aqui com vocês, eu vou disponibilizar, né, os artigos que estão aí, vou deixar
compartilhar com vocês essas questões. Então, o contexto em que eu falo é de um contexto realmente, né, que tem um embasamento dentro desse processo. E também no dia a dia, né, porque esse é um processo. Então, a violência sexual dessas várias violências é a mais danosa. Né? Ela tem correlação mais forte com severidade dos sintomas, persistência temporal e o pior prognóstico. Né? Realmente é uma violência que viola, né, viola todos os tipos e realmente faz um movimento traumático, assim, com processos, né, muitas vezes, às vezes, de paranoia, de dissociação, até de congelamento, né, e depois todas as pressões e os movimentos sociais também, né, que roupa que você estava usando, enfim, todo um contexto da pessoa se sentir culpada, porque muitas vezes isso, né, inclusive existem estudos também neurológicos que vai falando de um processo de que quando você vive uma situação de violência sexual, um dos processos é o congelamento, né, você ficar realmente com uma reação cerebral, inclusive, né, então muitas vezes muitas mulheres não entendem, eu fico, meu Deus, por que eu não fiz alguma coisa, mas infelizmente, ainda do movimento, e aí depois os efeitos que isso tem após você viver isso, né? As perspectivas de dissociação é tão sofrido que ela nem consegue se lembrar, ou fica pensando, ou na paranoia que está sempre alguém perseguindo, e o corpo, né? De ter nojo, de se lavar compulsivamente, enfim, é um processo. Tanto a combinação e os impactos ainda na saúde mental das mulheres, da violência, né? E aí eu estou falando mais claramente se bem que a violência sexual acaba tendo esse contexto, mas estou falando de um contexto geral, né? Mas é mais um lógico da violência doméstica, né? Tanto a combinação de várias violências quanto o efeito acumulativo também acaba por levar a uma maior severidade e gravidade dos sintomas. As sequelas tendem a ser crônicas, mesmo quando o ciclo da violência acabou. Né? Isso é um movimento, e até às vezes, o que quer dizer isso? Né? Que às vezes a pessoa está em situação de violência e tem todo um sofrimento, né? Já tem a saúde mental comprometida, seja com processos depressivos, com ansiedade. Mais adiante a gente vai ver que tem alguns tipos de transtornos que é um sinal de alerta, assim, para vocês, né, para quem está atuando na saúde, saber que quando chega a isso e fala que tem certos transtornos, é bom dar uma investigada e saber se não tem um contexto de violência, né, que é importante, né, para situar, porque às vezes você pode até, né, toma um medicamento antidepressivo, mas a situação de violência continua, e é preciso ir na raiz das histórias, né? 10 minutos. Ok, obrigada. E aí, né, para a existência de problemas de saúde mental, atuam como fatores de vulnerabilidade e a situação tende a piorar, né? Esse é um contexto, né, uma bola de neve que vai, né, se acumulando. E aí, aqui, que são esses, os impactos da saúde mental das mulheres, e aí a violência de gênero tem sido fortemente associada a prejuízos na saúde mental das mulheres, tais como configuração de quadros psiquiátricos, e aí, né, uma relação mais direta em essas questões né, de situações de transtornos que estão relacionados com a violência, que é depressão, que é ansiedade, fobias, transtornos pós-traumáticos, ideação suicida, suicídio, problemas alimentares, insônia, abuso de álcool, de drogas, exacerbação de sintomas psicóticos, depressão, pós-parto, bipolar. Só que lembrando, só situando aí que o que está em negrito são os mais recorrentes, tá? Então, né, nesse caso, sempre fazendo um processo de identificação, mas entendendo que a depressão, ansiedade, fobia, transtorno pós-traumático, ideação suicida e suicídio, tem uma correlação bem significativa disso, né? Então, a gente está atento a esse contexto.
No geral, os impactos físicos são facilmente identificados, são visíveis, né? Mas é preciso estar atento aos que existem problemas físicos que podem estar relacionados com situação de violência, como, e aí, né, os gastrointestinais, transtorno de sono, né, de dores nas costas, na cabeça, né? Então, né, às vezes tem isso, as questões, né, da violência pode vir travestida desses movimentos aí que não são tão visíveis relacionados, né, violência e saúde mental. E aí é isso, né? Por que da gente estreitar essa conversa, por que da importância de trabalhar e ver essa questão, né, de saúde mental e violência, porque é o principal, é principalmente nos sistemas de saúde que os casos de violência chegam. Funciona como uma porta de entrada, né? Principalmente na atenção primária. Normalmente a gente temos uma judicialização da questão da violência como se fosse uma questão restrita à justiça, de polícia. Tem um movimento ali, mas ela é uma questão de saúde também, e principalmente se a gente sabe, se vocês identificam já de início, né, o prognóstico, a possibilidade da pessoa, quanto mais primariamente lidar com isso e ter para onde encaminhar, né, centros de atendimento, por exemplo, a Prefeitura de Florianópolis é o CRENV, né, então ter esses espaços também melhor para todo mundo, também não é para a saúde dar conta, mas é para a saúde conseguir situar, compreender, fazer essa leitura, né? Aí o campo de saúde mental da psicopatologia campo de saúde mental da psicopatologia, eu estou falando dos impactos na saúde mental e as questões, né? Então, assim, no campo da saúde mental e da psicopatologia, a necessidade de compreender que lidamos com sinais e sintomas que são mediados, né? Nesse sentido, quando é uma saúde mental. Ela tem uma mediação da cultura, da linguagem, do sentido, da subjetividade. Então, a ideia do lugar de uma escuta qualificada, de identificar essa forma, né, a violência, quando a mulher vai, faz uma queixa, de ter esse lugar, de fazer um movimento para identificar, até que tenha esse espaço para identificar, né, no sentido de que aquela saúde mental, aquela depressão, ela advém de um contexto de violência, entender e fazer os encaminhamentos certos. Então, a necessidade, porque às vezes, quando você vai fazer os sinais, um sintoma, por exemplo, quando é coma, né, tem uma coisa, em qualquer lugar do mundo, você faz ali, veja os sinais, você identifica, mas a questão de um transtorno mental e que tem um contexto que é de sentido, né? Então, a necessidade disso, desse espaço de que não é só, vou aqui é um conjunto dos sintomas de depressão, dou um medicamento e está tudo certo. Não, tem aquela depressão, ou, por exemplo, aqui tem transtorno de ansiedade, por exemplo, que são sinais claros às vezes. A pessoa vai estar dormindo com uma pessoa que ela não sabe se vai receber um beijo ou se vai receber um soco. Então, né, é uma resposta a esse contexto do transtorno né, de ansiedade, por exemplo, né? E aí são questões que eu deixo, né, em aberto, se alguém quiser participar ou, né, falar como é um pouco aí da questão de profissionais de saúde tem sido formado, eles têm para lidar, ouvir, identificar, para entender a violência contra a mulher, como é que é nesse espaço, enfim, se alguém quiser, o que a gente possa fazer. E aí, para terminar, então, é esse contexto, né, da Valesca Zanello, pesquisadora, e que, né, permeou todo esse processo aqui de apresentação, tá? Então, disponível agora aí para o movimento seguinte. Temos uma questão aqui. Percebo que os psicólogos de consultório particular têm dificuldade ainda de encaminhar os casos de violência para as políticas públicas. Inclusive, dificulta, né, sabermos o número de pessoas em violência referente à mulher. Aí a pergunta é: qual a tua opinião sobre isso e como podemos modificar essa situação? Né? Se você consegue apontar para a gente uma possível ou possíveis situações para resolver este problema. Oi, Fabiana.
Então, uma pergunta, né, necessária, inclusive, né, assim, principalmente porque eu fico, o meu trabalho é ser psicóloga dentro da assistência social, né, na área de proteção de direitos, especificamente no caso da violência contra mulheres, e como é que é esse processo em outros espaços de saúde, aí vamos falar da clínica, vamos falar até, na verdade, da saúde mesmo, ou até onde que essas perguntas também que vão lidar até coisas que são específicas de uma psicóloga que está em serviços de centro de atendimento, as mulheres que estão nos espaços da clínica, né? E, de fato, realmente tem muitas dificuldades, assim, e é muito mais também uma dificuldade das nossas, até das nossas graduações, né? Quando é que a gente pega de que forma o gênero, outras questões também, elas são pautas, ou, né, como é que o sofrimento psíquico, o engendramento, né, as questões de gênero dentro desse processo, mas a gente precisa, né, e um dos caminhos, primeiro, é ficar problematizando isso, é trabalhando, ter esses espaços que a gente está conversando, e, assim, ter esses espaços, né, situar também, porque infelizmente, você vai ver, né, que você inclusive pediu essa questão do vídeo, por isso que eu também venho processo, que perpassa também por um processo realmente de educação, de entender que, por exemplo, né, quando você faz até as pesquisas que se tem, né, na hora de saúde mental, quais são, até pensando em questão de gênero, as formas ou o tipo de sofrimento, quando ele chega nas clínicas, né, quando ele chega na saúde, tem formas diferentes do porquê, como que o homem chega, quais são as queixas, quais são os sofrimentos disso, né, geralmente são associados à questão da virilidade sexual, né, que tem a ver também com as questões de trabalho. Por outro lado, tem as mulheres que vão trazer as questões que estão ligadas à relação, a relações afetivas, ao casamento, né? Então, e aí você entender os lugares que cada um tem, o movimento do engendramento é uma coisa necessária, só que para isso precisa entender e fazer esse processo de, né, porque muitas vezes, às vezes as pessoas vão passar por esses processos, né, você está falando aí, e aí a gente está levantando das pessoas clínicas do particular, mas isso não se limita só ao particular, não. Esse movimento de entender, não, a depressão, então é só medicalizar, ou lidar com sintomas, e nem entender, e a gente está falando de mulheres, que a grande maioria das psicólogas, então tem uma questão aí, então o processo é de promoção, de identificação, da importância de gênero, classe e raça nessas discussões, e que ela diz muito de um sofrimento psíquico, né? Então, e outra coisa é fazer essas articulações, por exemplo, eu falo isso, assim, que é com o tempo também, né? Há um tempo que eu trabalho, então eu trabalho com psicólogas do centro de saúde, das assistentes sociais do centro de saúde, do CAPS, então tem atendimentos que a gente faz articulados, em que tem uma demanda, algumas questões que são da saúde, outras coisas que são da psicóloga da assistência, mas a primeira coisa é realmente a gente quebrar esse processo de desconhecimento que se tem em relação dos processos do sofrimento psíquico para lidar. Então, os caminhos é um caminho educativo, começar a problematizar isso, olha, suspeitar, identificar que não é só um sintoma, tem que ter um sentido, né? Tem que entender que aquela violência faz parte, sim, do seu trabalho, porque muitas vezes tem esses processos até de negação, né? De não querer. Então, por esses caminhos múltiplos, né? Para se fazer, mas realmente é um problema, inclusive é um problema não só do particular, mas no geral a gente tem esses desafios aí. Inclusive, complementou aqui que a questão do medo, né, de ferir o sigilo profissional, mas que é necessário, é lei, é ético, enfim. Eu acho até importante falar isso, vamos lá, porque existe uma grande diferença, né? Quando você vai ver até isso, assim, quando você faz uma notificação na saúde, é simplesmente para constar e ter lá, pensar política, não é uma coisa que vai ter uma resposta de perseguição, né? Ou de perseguição, não, de ter que fazer o boletim de ocorrência, uma coisa assim. Mas eu quero pegar, Fabiana, porque isso é um eixo central, assim, no sentido,
porque não necessariamente, que você pode fazer ponte, entendeu? Que é o que acontece muito também, que é o quê? É você entender, ou tá fazendo atendimento com aquela mulher, e ela tá numa situação de violência. Então, a ideia é, olha, tem uma proposta, tem um centro de referência na prefeitura, é assistencial. Vai lá para você entender o que é fazer esse estranhamento, que muitas vezes, quando a pessoa está vivendo, até que ela entenda que aquilo que ela está vivendo é violência e que não é uma falha dela, enfim, tem umas questões assim, e tem um processo que é de fazer a escuta e identificar, não, tem um contexto ali, e encaminhar ela para esses lugares. Então, por exemplo, na assistência, eu, enquanto psicóloga, né? Ah, não, então vem cá, não é para você tomar decisão ou fazer um boletim ou não. Muitas vezes ela tem bem isso, para quebrar esse medo, né? De tomar, assim, não é só porque, olha, isso aí é uma lógica tão falsa, porque dentro dos nossos códigos de ética da psicologia fala dessas situações de risco, de perigo, em que você tem que também fazer um movimento de proteção, né? E às vezes você pode fazer uma proteção, porque também você não pode colocar a pessoa em risco. Mas entender isso, olha, porque às vezes eu posso até, por exemplo, a gente tem, às vezes, de fazer assim, ela tem medo, ela está lá na saúde, ela quer não sei, ela só quer esclarecimento. Aí a gente faz esses atendimentos. Eu ligo, recentemente, na semana mesmo, eu fiz uma coisa assim, que aí a pessoa da saúde era até uma psicóloga, identificou, viu que esse contexto dela, da questão do suicídio, tinha a ver com as várias violências que ela estava, e aí perguntou para a gente fazer um atendimento compartilhado. Ela tinha muito medo disso e disso. E a ideia é bem isso, é de ouvir, é de escutar, é dela entender. O que você vai fazer é entender que muito do sofrimento, do contexto do suicídio, tem a ver essa relação saúde mental e violência. Existem possibilidades que, claro, tem o boletim de ocorrência, a responsabilização, mas é uma parte. A outra parte é a pessoa está tão desempoderada que é uma lógica de cuidado e de falar, olha, vamos fazer isso, saber que isso é violência, entende? Então, tem esses processos assim também. Então tem espaços que podem fazer, mas aí você tem que mediar com ela, conversar, olha, acho que aí seria importante, enfim, entendeu? Fazer esses movimentos assim. Gostaria de te convidar para fazer uma fala final, né? Enfim, para encerrar a sua participação nesta tarde com a gente. Então, fica aí se você quiser reforçar algum dado, algum conteúdo que você trouxe, ou passar aí mais alguma referência de outro local, né? Onde as pessoas podem buscar informação, ou, enfim, ficar de olho aí relacionadas a essa questão de saúde mental das mulheres vítimas, né, de violência. Fique à vontade. Então, primeiro eu queria agradecer, né, muito por estar aqui. Na verdade, eu vim corrida, né? Estava fazendo um grupo de mulheres, a gente fez um encontro hoje, né? Nessa questão do Agosto Lilás. E aí eu vim correndo para cá, assim, né? Estou até um pouco descabelada, mas a perspectiva é de aproveitar esse movimento, assim. Primeiro, eu vou ficar na minha responsabilização aqui, digamos, a fala, né? A fala, eu vou... E aí eu vou depois, então, compartilhar, né? Eu vejo com o Djalma como é que a gente faz, né? Vou deixar com eles o material, né? Os artigos para socializar. Mas o que eu quero fazer é isso, que estou disponível, né, para parcerias ou para interesse. Eu acho que assim, esse é também um dos fundamentos do Centro de Referência de Atendimento a Mulheres Vítimas de Violência, que é divulgar, trabalhar essas questões, né, eu acho que, enfim, e está estreitando essa relação já, porque a questão da violência e saúde mental, ela é multiprofissional, né, não é só tarefa minha, é uma tarefa de vocês que estão na saúde, enfim, de todos nós, e até de alterar essa sociedade. E aí, então, eu vou... o CRENV, ele funciona lá na Agronômica, tá? Perto da Delegacia da Mulher, e aí, Delminda da Silveira. O telefone, se alguém quiser, né, entrar em contato, se bem que depois vocês podem acessar aí, né, na internet, mas vou dizer aqui, é 32247373, né? A gente está disponível, né, também para fazer essa parceria. E é isso, assim, na verdade eu queria mais era agradecer, inclusive assim, né, se vocês tiverem interesse de conhecer o centro de referência,
conhecer também os trabalhos que são feitos. Acho que também quando a gente vai se aproximando, vai entendendo também como é que outros órgãos vai funcionando, vai aproximando dessas possibilidades. Muitas mulheres que vão ali na saúde, né, identificar e também saber quais são os caminhos possíveis, porque mais um caminho é o combate à impunidade, né, desse processo. Outro caminho é um movimento de empoderamento desta mulher, né? Afinal de contas, sair de uma relação abusiva é muito difícil. A gente está falando não é uma relação com alguém que você desejou uma vida, com alguém que você quer afetivo, né? Então, a violência, quem vive a violência não é porque quer, porque tem uns processos que a gente não consegue sozinha. E a gente precisa situar da possibilidade da gente ser essa alternativa de um outro tipo de vida, né? Que não na relação de violência. E muitas vezes de entender que existem outras formas de amar, né? E que existem outras formas de viver, e não numa relação em que você se desempodera, né? Enfim, mas é um processo que são esses caminhos também de educação que a gente vai fazendo esse processo, né? Afinal de contas, também todas nós somos mulheres, né? Essa violência ultrapassa os atendimentos que a gente faz, né? Quem é que não é mulher aqui que já não viveu alguma situação de violência, né? Enfim. Então, quanto mais a gente sabe, quanto mais a gente entende, mais a gente tem possibilidade de mudança.